O Internacional tem 3 reforços para desembarcarem em Porto Alegre nesta semana. Um deles já chega nesta terça-feira. Trata-se de Gabriel, volante que vem do Corinthians para assinar um contrato de 3 temporadas com um salário de R$300 mil por mês. A direção segue buscando opções para o ataque. Marrone deverá ter o seu futuro decidido ao longo desta semana, mas um ex-treinador garante que o atleta pode também jogar como ponta, posição que é tão procurada pelos dirigentes colorados. Sebastian Villa, atacante do Boca Juniors, também recebeu uma proposta do Internacional, que viu o Independiente tapar o buraco deixado por Fabrício Bustos na lateral direita. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu começo falando sobre os reforços colorados que chegam ao longo desta semana aqui em Porto Alegre. O primeiro deles já tem uma data para desembarcar e é nessa terça-feira. Gabriel, volante de 30 anos de idade, que estava no Corinthians e que chega para assinar um contrato de 3 anos, ganhando R$300 mil por mês. Ele é o primeiro dessa leva de reforços que o Internacional vai receber em Porto Alegre a chegar por aqui. Ele desembarca, realiza exames médicos, assina o contrato e aí deverá ser definitivamente anunciado. Inclusive, existe a possibilidade do Gabriel já estrear com a camiseta do Internacional ao longo do fim de semana, tudo dependendo da agilidade dos exames médicos, dos testes físicos e também da regularização do jogador no boletim informativo diário da CBF, o BID. Além de Gabriel, outros 2 nomes chegam ao longo desta semana. O volante Bruno Gomes, de 20 anos, que estava no Vasco da Gama, e o lateral direito Fabrício Bustos, de 25 anos, que estava no Independiente Avejaneda da Argentina. A direção colorada já admite publicamente que todos esses jogadores chegarão ao longo dessa semana, mas o primeiro a desembarcar deverá ser Gabriel. O próximo assunto que eu trago aqui já é da atuação do Internacional no mercado de transferências, principalmente para buscar homens do meio para frente. E a proposta por Sebastian Villa foi assunto na Argentina. A TIC Sports, emissora de televisão argentina, trouxe a informação de que o atacante colombiano do Boca Juniors recebeu uma proposta do Internacional. Seria uma oferta de empréstimo que foi recusada pela equipe do Boca Juniors. O atleta tem 25 anos e a ideia do Boca Juniors é liberar por empréstimos apenas jogadores jovens, não jogadores que já têm uma certa rodagem e que têm experiência no time titular, o que é o caso do Sebastian Villa. Inclusive, em uma matéria da TIC Sports, Juan Román Riquelme, que é o vice-presidente de futebol, o cara que manda no futebol do Boca Juniors, ele garante que o Sebastian Villa será aproveitado pelo Boca Juniors ao longo dessa temporada e que ele mesmo sabe disso. O Boca Juniors tem o interesse de vender o jogador, só que o preço dele é muito caro, é na casa de $12 milhões a proposta que o Boca Juniors gostaria de receber pelo atleta, um valor bem acima daquilo que o Internacional poderia pagar. Então, a gente sabe que o Boca Juniors recusou uma oferta de empréstimo e que o Internacional demonstrou interesse nesse jogador, mas por enquanto as negociações elas ficam congeladas, elas ficam emperradas exatamente pelo objetivo do Boca, que é vender o jogador por um valor bem acima do que o Internacional pode pagar. O próximo assunto que eu trago aqui é sobre Marrone. Eu já falei hoje à tarde, e tem um vídeo aqui falando sobre isso, da definição que deve acontecer na quarta-feira entre os agentes do jogador e dirigentes do Midtjylland, que é o clube que o atleta atua neste momento na Dinamarca. Na quarta-feira, uma reunião poderá definir a saída do Marrone para a proposta de empréstimo que foi feita pelo Internacional junto ao clube dinamarquês. O Midtjylland tem interesse em emprestar o Marrone, e isso já foi relatado para os empresários. Tem interesse porque o Wagner Love chegou lá para ser o grande atacante do Midtjylland ao longo dessa temporada. E aí o Marrone vai acabar não sendo tão aproveitado assim. A ideia deles é recuperar o investimento de $4,5 milhões feito em cima do jogador. Então, para isso, ele precisa ter um pouco de vitrine e um empréstimo para o futebol sul-americano pode servir para isso. Seria um empréstimo com passe fixado. Muito provavelmente nessa casa aí. $4,5 milhões, $5 milhões aproximadamente. Um valor alto, mas que se o jogador estourar, talvez valha a pena pagar por esse atleta de 22 anos de idade. Inclusive sobre o Marrone,
A gente ouviu hoje, na Rádio Bandeirantes, hoje segunda-feira, na Rádio Bandeirantes, o Ramon Menezes. Ramon Menezes foi técnico do Vasco da Gama, em um período justamente onde o Marrone estava saindo. Mas ele trabalhou muito tempo com o Marrone no Vasco da Gama como auxiliar técnico, o Ramon Menezes. E ele deu diversas referências deste jogador. Diz que é um jogador muito rápido, é bom no mano a mano, no 1 contra 1, no enfrentamento individual, que finaliza muito bem, tem boa qualidade técnica. E o grande ponto para mim dessa entrevista, a grande notícia para mim dessa entrevista, foi que o Ramon Menezes destacou que na visão dele, o Marrone era a ponta. Tanto que quando virou a temporada de 2019 para 2020, ele se tornou o técnico do Vasco da Gama e naquele momento ele pensava o time com Marrone de um lado, na ponta direita, Thales Magno de outro, na ponta esquerda e o Germancano de centroavante. Só que não foi possível porque o Marrone foi vendido para o Atlético Mineiro. Marrone, um jogador muito rápido, ele é alto, ele tem 1,88, mas é muito rápido e habilidoso, canhoto, que bate bem na bola. Então ele pode ser um ponta que o Internacional esteja procurando. O Inter procura homens versáteis do meio para frente e o Marrone é exatamente isso. Pode atuar como ponta, pode atuar também como um jogador mais centralizado, mais por dentro, mais referência. Uma última, tá? O Independiente está contratando o Alex Vigo, lateral direito que estava no River Plate, promovendo uma dança das cadeiras nas laterais direitas, de Inter, Independiente e River Plate. O último ciclo disto está se fechando. Por quê? O Internacional pegou o lateral direito do Independiente, que era o Fabrício Bustos, que também interessou ao River Plate. O Independiente foi lá e pegou o lateral direito do River Plate, o Alex Vigo. E o River Plate, que estava sem lateral direito, está contratando o Renzo Saravia, que era do Internacional e saiu pelo fim do contrato de empréstimo. Então houve uma dança das cadeiras nessa história aí. Eu acho que quem saiu melhor nessa história foi o Internacional, que ficou com o melhor dos três laterais direitos, que é o Fabrício Bustos. Mas essa dança das cadeiras está se concretizando com o Saravia indo para o River Plate e agora o Alex Vigo indo para a equipe do Independiente, ele que era exatamente do River Plate. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Olha só, amanhã tem Mundial de Clubes, tá? Palmeiras e Al Hilal. E a odd do Al Hilal, ela tá 7.5. A odd do empate, ela tá 4.2. Vale dar uma especuladinha. Eu vou jogar 10 pila no empate, porque eu tô com um cutuco de prorrogação. Jogo complicado pro Palmeiras e tudo mais. É difícil, mas se der certo eu me consagro. Te registra lá, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal ao longo dos próximos dias. Beijo!